Bom dia, sétimo ano. Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos entrar na última região brasileira, tá? A gente já passou por Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e agora Centro-Oeste, tá bom? Região Centro-Oeste, que é a segunda maior em extensão, tá? Só perde para a região Norte. Só que é a segunda menos populosa, perdendo também para a região norte. Ou seja, eu tenho pouca densidade demográfica na região centro-oeste. O que isso quer dizer? Eu tenho muito espaço vazio, porque é uma região muito grande com pouca gente, tá? Compõem os estados da região centro-oeste: Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, tá bom? Que é Brasília. Brasília, nossa capital, está no centro-oeste. E vai chegar o momento da aula, se eu não me engano é a terceira aula, sobre organização espacial, que nós vamos dizer por que Brasília foi construída, tá bom? Mas a nível que vocês precisam entender agora: Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, tá? Vamos começar a aula de hoje falando sobre a composição geográfica da região centro-oeste. Começaremos pelo relevo, vejam só. Ali eu tenho a presença de planície, planaltos e depressões. Os planaltos são conhecidos, tá? São bastante conhecidos, principalmente a Chapada dos Veadeiros, que é em Goiás, é um planalto, tá? Temos a Chapada dos Guimarães, que é também no Mato Grosso. Nós temos a Chapada dos Parecis, que também é no Mato Grosso, no centro-norte do Mato Grosso, tá? Então, a gente vê a presença de relevos altos, só que a população, ela se desenvolve nas planícies, tá? Principalmente, a questão da pecuária no centro-oeste é muito forte. Então, a pecuária e a plantação de soja é muito forte no centro-oeste, onde elas se dão nas planícies. Então, o terreno mais importante quando se fala de centro-oeste, em questão de economia, em questão de população, são as planícies, tá bom? Na planície também a gente tem a presença do Pantanal Mato-Grossense. Nós vamos falar em vegetação sobre o Pantanal. Sobre a hidrografia da região centro-oeste. Vejam só, muitos rios nascem na região centro-oeste, tá? Nascem e alimentam outras regiões, como o norte e o sul do Brasil, tá? Vejam só, o Mato Grosso do Sul, ele faz divisa com o Paraná, tá? E com São Paulo. Então, muitos rios que nascem no centro-oeste, eles fazem o quê? Eles vão desaguar no sul ou no norte do Brasil, tá? O centro-oeste possui 3 bacias hidrográficas. Nós já sabemos o que é bacia hidrográfica, tá? A gente já falou isso em outras aulas. Vejam só. No centro-oeste nós temos a presença do Tocantins do Araguaia, do Paraguai e a Amazônica, tá? O centro-oeste também ali, o Pantanal tem uma zona de transição com a Amazônia. Então, a floresta amazônica ela também tem alguma presença no centro-oeste, porque faz divisa também. Sobre o clima da região. Gente, o clima da região centro-oeste é um clima tropical, tá? É tropical continental, é um tropical que é mais seco do que o tropical litorâneo, tá bom? Vejam só, quando alguns, se vocês tiverem conhecidos que moram nesses estados, Goiás, Mato Grosso ou Distrito Federal, vão dizer que lá a umidade é baixa, tá? O que isso significa? Que o ar ele tem pouco vapor d'água. Ou seja, você tem o quê? Desconforto ao respirar, porque o ar é muito seco. Gente, lá os invernos são frios e muito secos, tá? E o verão muito quente e chuvoso. Só que o período de estiagem, é esse nome que a geografia dá, período de estiagem, é maior nessa região do Brasil, tá? Claro, isso não considerando o sertão nordestino. Em questão de região, por estar numa área continental, o período de seca é maior do que normal de um clima tropical, tá? Mas vejam só,
o que predomina, claro, é o clima tropical. É mais de 50% da região centro-oeste é clima tropical. Só que eu tenho uma parte, lembra que eu falei da floresta amazônica? Tem uma parte ali, já no norte do Mato Grosso, que é já a presença do clima equatorial, que é o clima da floresta amazônica. É um clima que é mais o quê? Úmido e chuvoso. Já no Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, que já é perto do Rio Grande do Sul, eu tenho a presença do clima subtropical. Foi o que a gente viu nas aulas passadas. O clima subtropical é um clima predominante no sul. Só que apresenta também características no Mato Grosso do Sul e também no sul de São Paulo. Tá bom? Sobre a vegetação. Gente, o Centro-Oeste apresenta 3 biomas que merecem destaque. Tá bom? Eu tenho a presença do Cerrado, eu tenho a presença do Pantanal e eu tenho a presença da Floresta Amazônica. Tá? Então, repare que são paisagens totalmente distintas em um mesmo território. Tá? Nós temos muita biodiversidade nesses 3 biomas, tá? Biomas brasileiros. O Cerrado brasileiro é conhecido também como uma savana. Tá? Tem a presença... É bem parecido com as savanas africanas, tá? O Cerrado brasileiro. Vejam só, todos eles, isso a gente precisa destacar, têm um problema em comum. É a expansão da pecuária. E principalmente também da plantação de soja, que a gente aí chama de agropecuária. Tá bom? Porque a produção de soja, vocês têm que ter ideia que a maioria é para ração. Tá? Para ração para o gado. Não pensem que a população de soja é para nós. A maioria é para os gados, tá bom? Então, se eu tenho que plantar soja, eu tenho que ter território, eu tenho que ter espaço para o gado, o que eu vou fazer? Vou desmatar. Então, todos esses 3 biomas, eles têm essa dificuldade, que é a expansão da agropecuária, tá? Vejam só, o Cerrado apresenta o quê? Vegetação o quê? Mais baixa com médio porte. Porque é uma região que se chama também de floresta invertida. Por quê? Por ser uma região mais seca, as raízes das árvores elas têm que ir o quê? Mais para baixo, para pegar água. Isso é uma região seca, tá bom? Por isso que é floresta invertida. Porque as raízes, muitas das vezes, são maiores do que a árvore em si, tá? Então, por isso que ela também recebe esse nome de floresta invertida. Apresentam árvores com casca grossa, com os espinhos também, que são típicos dessa região. Tá? O solo é mais fértil nessa região nas áreas mais úmidas, nas áreas com árvores maiores. Tá? No Cerrado, nós temos a presença também dessa parte. O Cerrado não é somente tudo seco, assim também como a Caatinga. A Caatinga, a gente acha que a Caatinga é o quê? Tudo seco. Mas não é. A Caatinga, no período chuvoso, ela tem o verde dela, tá? Então, tem presença no Cerrado também de solos férteis, mas em sua maioria o solo é bem rochoso, bem arenoso, tá? Segundo bioma que eu falei, Pantanal, tá? O Pantanal, gente, está presente no oeste do Mato Grosso do Sul e sudoeste do Mato Grosso e apresenta uma vegetação variada. Essa variação ocorre por causa do quê? Da umidade, já é uma área mais úmida, e por causa das inundações. São florestas que alagam, tá? Nos períodos de chuva. Então, você vai ter momento no Pantanal, que o Pantanal vai estar o quê? Com o índice dos seus rios mais baixos. Só que no período chuvoso, essa floresta o quê? Alaga, tá bom? E para finalizar essa parte de vegetação, nós temos a floresta amazônica. Como a gente já disse, é a maior biodiversidade do Brasil e uma das maiores do mundo. Presença muito forte de chuva, tá? Por ser o quê? Ter uma ecotranspiração, uma evaporação muito alta, tá? Então, temos presença também do extrativismo na floresta amazônica, como a gente já viu. E também a floresta amazônica ela está presente no Centro-Oeste. Joia? Então, qualquer dúvida sobre essa questão geográfica da região Centro-Oeste, vocês podem estar entrando em contato comigo. Um bom estudo e semana que vem vamos prosseguir a nossa aula sobre a região Centro-Oeste. Um grande abraço e fiquem com Deus.